Já estamos de volta com o Hora Geral nessa terça-feira e agora eu vou conversar com o presidente do Sintramar, o meu amigo Francisco Erivan. Erivan, bom dia. Bom dia, Prazer recebê-lo aqui no Hora Geral. Prazer meu estar aqui. Erivan, o Sintramar ele tem uma sigla enorme, inclusive no nome tem 2 M's. O que significa o Sintramar? É Sindicato dos Trabalhadores? Na verdade é a abreviatura do nome, né? Sindicatos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias e Arrumador de Santos, São Vicente, Guarujá, Cubatão, São Sebastião e mais outras 20 e tantas cidades. Né? Bom, o Erivan sabe porque é presidente, um presidente atuante e é um dos sindicatos, se não me engano, acho que mais antigos existentes. Eu acho que data do começo do século passado, é isso? Entre sindicato e associação, nós temos aí 130 anos de existência, né? Então, uma centena de anos, mais 30, né? 130 anos não é brincadeira. Agora, a atuação dos trabalhadores do seu sindicato, ela é uma atuação, lógico, que a gente acaba pegando algumas empresas, algumas transportadoras, algumas empresas ligadas ao porto. Qual a principal atividade dos trabalhadores do Sintramar? Qual a principal área de atuação, Erivan? A principal área, Douglas, ela se encontra nos armazéns gerais, nas empresas de movimentação de mercadorias e logísticas, né? Terminais de carga e descarga. Né? Essa é a atividade preponderante, onde nós somos o sindicato também preponderante. Todavia, nós temos uma peculiaridade que se confere a poucos sindicatos no país. Além de nós atuarmos como categoria preponderante nessas empresas, nesses ramos que eu citei, nós também somos categoria diferenciada. Significa dizer que aonde tiver o movimentador de mercadorias, não importa qual a preponderância, nós lá estaremos também. Esses trabalhadores, eles são requisitados pelas empresas, pelos armadores, pelos responsáveis dos armazéns, porque quando a gente vê arrumadores de cargas, né, a gente observa também muitas outras empresas que trabalham com esses profissionais. Vamos supor, grandes magazines trabalham com pessoas também que arrumam as cargas. Esses magazines também acabam requisitando a mão de obra do Sintramar? Sim, e aí vem outra peculiaridade, tá? Que é conferida só esse sindicato que eu represento e outros similares, né? Tanto há a figura do movimentador, do arrumador avulso, né? Como há a figura do movimentador e do arrumador CLT, né? Que nas empresas onde nós somos preponderantes, ele é desde o faxineiro ao gerente da empresa. E onde nós entramos, por ser a diferenciada, fica circunscrita mesmo tão somente ao movimentador de mercadorias e arrumadores, né? Que é o gênero, né? Que ali da palavra movimentador deriva muitas atividades, como por exemplo operador de empilhadeira, conferente, uma série de atividades que é feita que está ali no meio da movimentação de mercadorias. Erivan, eu vejo o fortalecimento de alguns sindicatos e o enfraquecimento de outros. Quando eu vejo um enfraquecimento, aí eu coloco como culpados aqui, né, minha análise, a categoria e o presidente. Porque igual uma escola, a gente vê uma escola pela característica e o perfil da direção, né? E eu estou dando esse exemplo porque você está no sindicato, se não me engano, há mais de 10 anos. E se você permanece no sindicato e tem uma categoria e o sindicato está expandido, sinal que os sindicalizados apostam no seu trabalho e você tem esse comprometimento em representar a categoria. Algo que nós vemos muito no passado, né? Ou seja, os líderes sindicais. Hoje a gente vê um enfraquecimento desses líderes. Alguns entraram para a política e viraram as costas para os trabalhadores. No caso do Sintramar, é um caso diferente. Tem aí o projeto de instalar uma sede no Vale do Ribeira, tem uma sede em Vicente Carvalho, tem uma atuação aqui na cidade de Santos. Como é que você analisaria esse crescimento do Sintramar? Até porque, como presidente, você sabe que tom que você deu para chegar nesse crescimento. Sim, na verdade, nós já vamos para 13 anos à frente do Sintramar, né? Teve eleição no início do ano agora, onde nós novamente ganhamos a eleição e tem um mandato aí que vai até 2015, né? E eu acho que o crescimento, ele se dá pela seriedade com a qual nós tratamos os nossos representados, né? Sempre dando o melhor de si, buscando fazer cada vez mais, né? E esses projetos que você colocou,
Na verdade, o projeto ele é mais ambicioso um pouco, né? A nossa base de representatividade ela vai desde a divisa do Rio de Janeiro até a divisa do Paraná. Então, nós temos aí uma Barra do Turvo. até a divisa do Paraná mesmo, a última cidade de São Paulo. Então, nós temos aí um lapso de espaço muito grande, né? Acho que talvez perto de 200 e poucos quilômetros de ponta a ponta. E hoje nós somos providos de uma sede e 3 subsedes, diga-se de passagem, uma já foi na nossa gestão, né, que foi criada lá de Vicente Carvalho, acho que é a maior das 3 subsedes, né? E o projeto não é só uma aqui, não. No Vale do Ribeira? No Vale do Ribeira, não. São 3 subsedes aqui no Vale do Ribeira e mais 2 aqui para o Vale do Paraíba, né, para poder atender toda essa extensão. Quando você fala da criação dessas subsedes, é porque existe demanda para que elas sejam construídas e também mão de obras, a necessidade de mão de obras do Sintramar? Exato, mas não tão somente pela necessidade da mão de obra do Sintramar, mas pela assistência do trabalhador que já é representado nosso, movimentado de mercadorias, que trabalha com vínculo empregatício, que está disperso nessa base toda aí, nesse espaço todo aí da nossa base territorial, né? E, naturalmente, precisa do sindicato mais próximos para poder defender e defender com bastante afinco seus interesses. Nós estamos conversando com o Francisco Erivan, o presidente do Sintramar. Presidente Erivan, um outro aspecto também, com relação às contas, elas já estão aprovadas, porque, lógico, a cada final de ano tem que ter uma aprovação das contas. Como que está esse aspecto? Foi tudo aprovado? Existe alguma observação que o senhor queria colocar? Até porque muitos dos nossos telespectadores são sindicalizados ou têm famílias no Sintramar, então é importante essa prestação de contas aqui no Hora Geral. Sim, nós fizemos no final do último mês, né, final de novembro, a Assembleia de Prestação de Contas e a Assembleia de Previsão Orçamentária, né? E mais uma vez, felizmente, né, são 10 anos que nós apontamos superávit, né? E o ano 2012, mais uma vez, nós apontamos superávit. Não foi aquelas coisas todas, mas... Não, pelo menos não fechou no vermelho, né? Exatamente, né? Que, na pior das hipóteses, você empatando já está de bom tamanho. Mas teve superávit, né? O pessoal compareceu na Assembleia e foi aprovado tanto a prestação de contas como a previsão orçamentária, né? E o êxito de 2012, em que pese não ter sido tão bom como 2011, é o que está possibilitando a gente... está preparando... Essa expansão, né? Não só essa expansão, mas agora, momentaneamente, uma festa maravilhosa para os nossos representados, né? Quando vai ser essa festa? Ocorrerá agora dia 22 de dezembro, né? E nós estamos convidando todos os nossos associados, não sócios, mas representados, que se dirijam à sede do sindicato para retirar os convites, né? E vai ser um negócio maravilhoso, né? Vai ser onde, né, essa festa? Será na Abrescas, um espaço que tem atrás da Nossa, lá é Santa maravilhoso, Casa. espaço grande. Tem até um campo de futebol. Tem um campo, tem lá a quadra. Tem estacionamento. Sim. O ano passado nós já havíamos feito, né? E este ano nós preparamos algo 2 vezes mais do que o que nós preparamos o ano passado. Para se ter ideia, o ano passado passaram por lá cerca de 2.500 a 3.000 pessoas. Hoje, esse ano, nós estamos esperando algo assim, em torno de 5.000 pessoas. Você sabe, Erivan, seria bom você mandar um convite para o prefeito Paulo Alexandre para ele dar uma comparecida nessa festa, porque eu estive ano passado, uma festa belíssima, eu não sabia que iria ter também no mesmo lugar, e você está falando desse grande número de pessoas, é importante para que o prefeito Paulo Alexandre conheça o trabalho do Sintramar, né? Eu quero agradecer desde já o convite, estarei lá no dia 22, sim, mas é bom convidar o prefeito para que ele possa também conhecer os sindicalizados, né? Ou seja, as pessoas que fazem parte do Sintramar, para mostrar que eles contribuem com o crescimento da cidade de Santos, por que não? Sim, é importante. Considere feito, não é? Convidado você e toda a equipe, naturalmente, né? E mandarei sim o convite para o prefeito, né? O que eu posso dizer é que vai ser muito bacana, né? E convido a família movimentadora para participar, né? E terá inúmeros atrativos para as criançadas, até para os marmanjos, né? O ano passado teve lá o termo música ao vivo, música ao vivo, futebol,
chopp só tem 50 barris. Por aí você imagina o que vai ser essa festa, né? Até porque chega nesse mês de dezembro, né, muitas confraternizações e não vai ser diferente no Sintramar, no próximo dia 22, lá na Brescas. Agora, é importante o que você falou, que os associados passem e retirem o convite. Exatamente, né? Que é ao contrário do que fizemos no ano passado, que na verdade serviu de escola, né? Esse ano tudo com convite, bonitinho, não tem restrição. A restrição você é representado, tem direito você e a família, né? Os seus dependentes. Você sendo associado da mesma forma. A única restrição é essa, é que pegue os convites para poder ter o acesso. Até para que a gente possa controlar um pouco melhor e saber qual é o nível de segurança, essas coisas todas. Né? Erivan, deixa um telefone do Sintramar para que o associado possa entrar em contato, de repente ele esquece. Perfeito, é o 3226-1590. 3226-1590. Bom, vamos continuar conversando com o presidente do Sintramar, Francisco Erivan Pereira. Os telespectadores que têm alguma dúvida podem ligar no 3041-6777. Erivan, quando a gente fala dos movimentadores e arrumadores de cargas, a gente observa que nós estamos numa região que cresce. E, lógico, cresce também o número de mão de obra. E a minha preocupação, quanto morador dessa região, é a falta de qualificação. Eu não sei se você tem essa preocupação à frente do sindicato de qualificar a sua mão de obra. Porque eu não vejo um arrumador, nem um movimentador de carga, tem alguém que está sem trabalhar, vem aqui, pega essa carga. Tem que ter uma instrução, tem que ter um conhecimento para, de repente, não avariar uma carga ou não se acidentar. Existe a preocupação no seu sindicato? Existe, Douglas, e tanto é que nós firmamos a parceria com o governo do Estado, né? E tem sido bastante interessante. Então, a cada 6 meses tem lá os cursos que são oferecidos para os nossos movimentadores de mercadorias, né? O pessoal tem se interessado, tem procurado. E, além disso, tem outros tipos de cursos que o próprio sindicato, nas suas parcerias com as instituições que aplicam os cursos, tem caminhado, tem divulgado, a procura tem sido muito boa, exatamente para ir ao encontro da qualificação e requalificação do movimentador de mercadorias, né? Que a figura, como tinha no passado, de que o pessoal representa, de que nós representamos o ensacador, isso aí deixou de existir. Né? Na medida que passou para movimentador de mercadorias, ele tem desde o cidadão que carrega sacos de açúcar, de café e sal e outros, para aquele cidadão que está no escritório, atrás de um computador, né? Que está dentro do contexto geral da movimentação de mercadorias nas empresas que nós somos preponderantes, né? Como eu havia dito no início, que vai desde o faxineiro ao gerente da empresa. E, naturalmente, pela voracidade, a forma que a coisa anda hoje em dia, a qualificação ela é sine qua non, fundamental, né? exato. É fundamental para você poder avançar cada vez mais. Né? Eu faço a pergunta, Erivan, porque a gente tem visto, por exemplo, se você pegar o Expresso Popular, se você pegar o Diário do Litoral, se você pegar alguns jornais aqui na nossa região, o grande número de vagas de emprego. E muitas pessoas, às vezes, eu não vejo ocupar essas vagas, porque ao mesmo tempo que você vê nos jornais o grande número de vagas de emprego, você também ouve muita gente que está desempregada. E é aí que essas pessoas, as que estão desempregadas, devem se qualificar, devem fazer curso, devem procurar sindicatos até para tirar as dúvidas. Sim, né? Na verdade você percebe que quem está qualificado ou quem está procurando se qualificar não fica desempregado. Em qualquer época, nós estamos vivendo um momento em que pese esses rumores todos aí, da economia, essas coisas todas, mas o nível de emprego ainda está maravilhoso, né? E precisa estar qualificado. A qualificação, a meu ver, Erivan, não é bom só para a empresa, ela é boa principalmente para o profissional. Porque ele qualificado, ele tem uma chance maior de crescer na sua profissão. Sim, e é disputado. Esse cidadão ele passa a ser disputado. Consequentemente, com a disputa pelo trabalho dele, ele é maior valorizado, né? Então, tende a ganhar. É isso que eu ia falar. Essa maior valorização acaba influenciando diretamente no salário. No salário, exatamente. Um profissional qualificado, ele tem um preço melhor, ele pode ganhar mais do que aquele que só tem uma pequena experiência. O feijão com arroz. Né? Exato. Erivan, tem pergunta chegando no 3041-6777, o Fábio Ramos de Santos. Esta festa é só para sindicalizados ou aberta ao público? Despertou, hein? Bacana. Não, a festa ela é para sindicalizados e os representados, né? Que existem essas duas figuras.
que são pertencentes à categoria. O associado, que tem lá, paga seu recibo, paga lá suas taxas e tal, e tem o não sócio, mas que é registrado em empresas que nós representamos, como, por exemplo, o pessoal da Libra, o pessoal da Conlog, a Desan, enfim, inúmeras empresas que são representadas, mas não são associados. Esse pessoal pode participar? Claro que pode. Pode e deve. É só se dirigir à sede, retirar o convite dele e dos seus dependentes e no dia estar conosco lá para comemorar este dia. Erivan, chegando mais uma pergunta no 30416777, o Carlos Camargo de Santos. Que tipos de ações sociais o sindicato realiza? Inúmeras, inúmeras. Eu coloco como social absolutamente tudo, né? Desde os convênios que nós temos, né, até os eventos que nós realizamos. E aí, para o pessoal saber realmente o que tem e deixa de ter, né, de ações sociais, eu convido a dar uma olhada, a dar um passeio no nosso site, que é o Sintramar Litoral, com dois M's, sintramarlitoralsp.com.br. E lá a pessoa vai poder verificar inúmeros tipos de ações sociais que nós temos. É importante essa pergunta do telespectador, porque a gente sabe que essas ações, elas acabam tendo uma ajuda direta em algumas comunidades da sociedade, tanto santista como do Guarujá. E essa participação, esse trabalho social, deveria ser seguido por várias entidades sindicais. Sim, né? Sim. Seja através de cursos, seja através de distribuição de uma ajuda de cesta básica, enfim. Isso é muito importante. Exato. E pelo jeito o Sintramar não fica fora dessa atividade. Não fica, Douglas. A gente tem uma participação bastante proativa. Erivan, mais perguntas chegando. O Marcelo Ribeiro de Santos. Os sindicatos ligados ao Porto de Santos são unidos? Essa é uma pergunta interessante, porque são muitos sindicatos, né? Só em Porto são 11, né? E, contando conosco, 12. E a união em Porto é uma utopia. Isso não existe. Haja vista que nós vemos que o Sindicato de Porto, berço de grandes lutas nacionais, né? Aliás, aqui a Cidade Vermelha, né? Exatamente colocada, classificada dessa forma pelas grandes lutas imprimidas ao longo do tempo, né? O sindicalismo saiu daqui, não é São Bernardo lá com Lula. O Lula já aprendeu aqui, né? E aí imprimiu. Não começou com os metalúrgicos em São Bernardo? Não começou, não, pelo contrário, começou aqui, né? Todavia, infelizmente, a categoria, os sindicatos de Porto estão dispersos. E quem ganha com isso é o empresariado, né? Que eles são concorrente entre si. Todavia, na hora de se unir pelo objetivo comum, eles estão ali firme e coeso, igual a colmeia, né? Você não mexe com um que está mexendo com todos, né? E os sindicatos não, infelizmente não. E aí a corda mais fraca sempre arrebenta, o lado mais fraco da corda, né? E está do lado de lá o trabalhador, que é o grande perdedor de tudo isso. Agora, Erivan, você falou algo interessante, me corrija, a atuação do Sintramar, ela não é dentro do porto. Ela na parte... retroporto. Retroporto. Então, você saiu dentro de porto, tudo que for retroporto está jungido a nós. A atuação do Sintramar. Exato. E se a gente voltar um pouquinho da Lei 8.630, que já caiu, que é essa lei de 93, ela falava da Lei de Modernização dos Portos. Ela falava na modernização, mas não na qualificação dos trabalhadores portuários. Pois é. E muitos acabaram até participando do PDV, que é o plano de demissão voluntária, isso. Achando que iam ter condição de comprar um negócio e se manter, gastaram o dinheiro, estão desempregados, né? Não houve qualificação e o Porto batendo recordes e mais recordes, que isso favorece o governo federal e algumas empresas arrendatárias do Porto, e os trabalhadores, é o que eu sempre digo, literalmente ficam a ver navios. Exato. É nesse momento que a ação do presidente no sindicato é importante, que vai numa mesa de negociação, que vai bater na mesa, que vai gritar e que vai defender a sua categoria. Quando eu falo do Erivan, né, ontem esteve aqui inclusive o Marquito Duarte dos Humanitários, que também é um outro líder sindical que eu respeito muito, você da mesma forma, a gente observa que a atuação de vocês é respaldada pelos associados, né? E esse crescimento é o envolvimento do presidente que tenta levantar cada vez mais a bandeira da sua categoria.
Quando eu falei até brincando para você convidar o prefeito na festa que vai ter do Sintramar no dia 22, na Brescas, é no sentido do prefeito estar presente, né? Mande logo esse convite, porque ele tem uma agenda extensa, e ele vai ficar ali deslumbrado de ver o grande número de pessoas. Pois é, né? que é uma fração, né? O pessoal nunca vai 100%. Aliás, se fosse, nós teríamos que alugar era o campo do Santos ou da Portuguesa. É um né? grande número de pessoas. É e são essas pessoas que eles vão entender, são anônimos, mas que trabalham no crescimento da nossa região metropolitana. Isso é que é importante. Eu vou além. Esse pessoal, Douglas, eles transportam a riqueza do país. E passa pelas mãos desse pessoal. E 33% do que entra e sai do país passa aqui pela cidade de Santos. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então são índices importantes e são trabalhadores que contribuem muito. Por isso que é importante essa mão de obra especializada. Eu vou fazer um rápido intervalo, volto já com Hora Geral, tem mais assuntos, e eu vou querer fazer uma discussão política com você, como que você vê a região metropolitana como um todo, né, de prosperidade. Como é que você vê 2014 para a nossa região metropolitana? Mas o Erivan vai responder depois do intervalo. Eu volto já no Hora Geral.